e vem atendendo. Então, eu realmente tenho agradecido a Deus pelo momento da oração intercessória aqui entre a gente. Tem sido realmente muito bom, muito positivo. Para você que nos acompanha pelas ondas da internet, eu desejo que onde você estiver e o momento que você for ouvir essa mensagem, assistir essa mensagem, que ela seja de grande valor para a sua vida, para o seu crescimento e para a sua relação com Deus. Nos últimos dias a gente tem visto o quanto tem sido difícil manter-se firmado em fé, eu diria. As polarizações, as disputas, o estar de um lado ou estar do outro, tem feito as pessoas tomarem atenção apenas em escolher um lado. E a gente debatia na segunda-feira, essa classe que tivemos sobre missão, e de fato o âmbito da direita ou esquerda, o lado daqui, o lado de lá, ele permeia as conversações como se não houvesse uma outra opção. E pela graça de Deus eu tomei a palavra no momento que nós estávamos lanchando, né? E eu disse, colegas, eu penso que nós como adventistas, nós não podemos, de maneira alguma, nos permitir estar entre os da direita ou os da esquerda. E todo mundo ficou assim, e onde é que nós vamos ficar então? Na verdade, o cristianismo, de forma sólida, como apresentado pela palavra de Deus, ele é uma outra opção. Para alguns, um pouquinho mais inteirados, ele é a única opção. Mas ele nunca vai se entrelaçar com direita ou esquerda. Porque Deus não está de um lado ou do outro e também não está no meio. O meio não é o lugar de Deus. Se vocês quiserem me encontrar, eu estou aqui. Se vocês quiserem me encontrar, eu estou aqui no meio, no equilíbrio das coisas. Eu tenho assim, aprendido que equilíbrio na vida não existe. O equilíbrio que se espera obter na vida, aquela coisa assim mais, sabe, constante, isso não existe. O cristianismo, ele nos chama para viver uma vida de ascensão, dia a dia, hora a hora e momento a momento, numa crescente com Jesus. Em alguns momentos vai soar como um gráfico da Bolsa de Valores, que tem aquelas questões de minutos, né? O gráfico de 5 minutos, o gráfico de um dia, você vê uma pequena, né? Mas é sempre uma constante, aqui e vai, e vai, e vai, e vai. Porque a vida com Jesus precisa ser assim. O chamado de Jesus para os cristãos, especialmente nesses últimos dias, é um chamado para viver os altos da vida, padrões elevados, nada mediano, que seria o medíocre. A gente como brasileiro acha até às vezes usar o termo medíocre como um termo pejorativo, algo ruim, né? Mas na verdade vem de médio, vem de, né? De estar no meio e se conformar de que não está tão ruim como aquele, ainda não chegou tão bem como aquele outro, estou aqui na média. Jesus não quer que vivamos na média. Jesus quer que sejamos aspirantes sempre a um elevado nível de vida. Isso em todas as áreas da vida. Eu vou fazer uma oração. A mensagem dessa manhã ela está com base em João 14, 26. E a gente vai começar então a conversar um pouquinho sobre esse texto da Bíblia maravilhoso como é. Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, obrigado por mais este sábado, Deus. Obrigado por nos reunir, Senhor. Eu estava tão longe, o Senhor me trouxe de volta para junto da minha família e para perto dos meus irmãos. Meus irmãos vieram de distante também. E é interessante, Deus, como tomamos a decisão de estar aqui em determinado tempo do dia e aqui o Senhor se reúne conosco e agora queremos ouvir a Tua voz. Queremos que o Senhor nos conduza por esse momento da adoração através da leitura e da reflexão advinda da Sua palavra, Pai.
Oramos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Antes de lermos o texto, deixa eu acrescentar um detalhe importante que ocorreu essa semana também, e isso já envolve nós aqui como comunidade. Nós tivemos na semana uma reunião por Zoom, eu, Marcelo, Jennifer e Mariton. Havia mais alguém? Mariana. E acho que o Liam também estava ali. E a gente tomou uma decisão que eu creio que seja uma decisão das mais empolgantes, eu diria, minimamente empolgante, porque traz para a gente um senso de que vamos ter que realizar algo, vamos ter que fazer coisas, vamos ter que nos movimentar, vamos ter que entregar a nossa inteligência e o nosso serviço para que esse ano de 2026 ele tenha uma relevância tanto para nossas vidas como para a missão de Deus aqui em Los Angeles. Então, nós estamos preparando um evento, nós estamos decididos de que ele vai acontecer em torno, não temos a data certa definida ainda, mas será no meio do ano que vem, entre junho e julho provavelmente. É um período de férias por aqui nos Estados Unidos. Com esse evento, a gente intenciona fazer por onde os falantes de português e mesmo, quem sabe, amigos que falam outros idiomas, seja espanhol, inglês ou outros, mas que sejam pessoas, filhos de Deus, que queiram participar desse momento, também vão poder se juntar. Mas a gente vai fazer por onde esse evento seja missionário. Nós vamos trazer gente do Brasil, mais para frente vocês vão saber quem será, quando as coisas estiverem um pouquinho mais definidas. Vamos trazer gente do Brasil, a gente vai envolver os talentos que temos aqui na casa e vamos convidar os talentos que estão em outros lugares para poder se juntar a gente. Mas vai ser um evento com a coordenação dos jovens dessa igreja, junto do seu pastor, junto dos membros dessa igreja. Então, desde agora, nós temos aproximadamente aí 9 meses, a gente já vai se alinhando com propostas nesse projeto, só para você ter uma ideia e começar a criar insights na sua memória, aí na sua cabecinha. A gente pensa que não só para benefício nosso, mas para divulgação da nossa existência e do que a gente deseja alcançar, nós vamos ocupar as tardes de sábado nos parques onde haja uma concentração maior de falantes de português, que provavelmente possam estar passeando, correndo, se divertindo no sábado à tarde. Nós vamos estar lá com música, com louvor e com mensagem. E isso vai fazer para a gente algo muito importante, de adoração, da constante adoração no sábado, mas vai levar para as pessoas que a gente vai passar a conhecer a perspectiva de que existe um lugar e existe um grupo de pessoas que fala, quem sabe o idioma deles, e que está muito afim de fazer essas pessoas virem para Jesus, se voltarem para Ele. Então, nesse processo, você sabe, muita coisa ocorre, né? Eu estou sendo bem sucinto aqui, mas as coisas ocorrem. Então, eu queria que vocês passassem a sonhar com essas coisas, com esses momentos. A Jennifer vai estar à frente da coordenação musical, o Marcelo vai estar me ajudando a administrar os detalhes, o Mariton já tem assumido a parte de mídia e de broadcast, coisa desse tipo. A gente vai crescer nessa direção. A gente tem um cenário bonito aqui. A gente também está amadurecendo a ideia não apenas de ter serviços só em português, mas ter 2 serviços, não com tradução. Quem sabe, mas que esse não seja um dos pontos, mas também a possibilidade de nós termos os serviços nos 2 idiomas, inglês e português. Um serviço no horário em português, outro serviço no horário em inglês, mas que a gente faça. Isso vai trazer muito trabalho, isso é inevitável, mas vai trazer para a gente sentido de utilidade. Senhor, estamos esforçando, Senhor, estamos tentando fazer, Senhor, queremos que a sua obra, a sua missão se propague e o Senhor acrescente os resultados a gente. Sonhar já começamos. Daqui a pouco a gente vai entender o quanto isso vai ser tangível,
o quanto isso vai ser palpável. Porque quando isso é tangível, quando isso é palpável, o que acontece? Eu começo a perceber que é possível. Então é para mim. Eu posso fazer. À medida que o tempo vai passando, a gente vai trazendo mais informações. E quando for, cada vez que tiver mais madura a situação, mais estruturado o processo, a gente vai comunicar e trazer, não apenas comunicar, mas trazer vocês para dizer, pastor, o que eu posso fazer? E eu vou te perguntar, o que você pode fazer? Eu posso fazer isso, então vamos fazer. Legal? Amém? Amém. Aqueles que não puderem fazer nada e só chorar, chora, não tem problema. Claro que pode, é que eu queria ver ela rindo. Claro que pode. Muito bem, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, escrito está: o Espírito lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar o que eu disse quando estava com vocês. Você já parou para perceber, e já deve ter notado, né? Como hoje em dia todo mundo ou quer um coach ou é um coach. Já pararam para perceber isso? Existe um crescimento grande nessa área. E existe coach para carreira, para área financeira, coach para produtividade, gente pagando caro, inclusive, para obter esse tipo de atenção, né? Alguns pagam caro para escutar, você tem que acordar cedo, tem que fazer parte do grupo das 5 da manhã. E tem gente que precisa de coach para isso. Tem gente que precisa de coach para orar. Escuta, você tem que orar pela manhã, no meio do dia e no final do dia. E eles apresentam as razões para isso. E por apresentar as razões para isso, são coach. E tem gente que paga por isso. Você precisa ter propósito, você precisa persistir. E existem coaches para isso. E quando você se permite ouvir de Jesus, Jesus prometeu a você e a mim que o melhor coach de todos, né? E de todos os tempos, quem seria? O Consolador. Jesus prometeu, olha, eu vou enviar um coach igual a mim. E esse é o mais poderoso, mais forte, o primeiro de todos. Ele não cobra mensalidade, não precisa de reunião no Zoom, ele está disponível 24 horas por dia, né? 24/7, como a gente costuma dizer. E o melhor, ele não apenas dá conselhos, ele forma o caráter, ele põe o caráter de Cristo em você. Isso é tremendo, não? Eu tive refletindo sobre isso e eu falava, uau, como isso aqui, apesar da linguagem ser simples, isso aqui é profundo, gente. Porque qual é a obra de Jesus? Resumidamente, é tomar a gente de um extremo oposto de Deus, lá do outro lado, e nos trazer, nos transformando a sua imagem e semelhança, até a gente poder voltar para casa. Então, essa obra é a que o Espírito Santo faz, de nos trazer e nos moldando, transformando para que sejamos de novo, assim como fomos idealizados no início, a imagem e semelhança do Criador, a imagem e semelhança do Criador agora também deve ocorrer por conta da transformação do Espírito, da obra de Jesus em nós, através do Espírito Santo. Jesus disse assim, o Espírito lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar o que eu disse. Ou seja, ele estava dizendo assim, eu não vou deixar vocês sozinhos na jornada, vou enviar alguém que vai lembrar vocês do que realmente importa na hora certa. Você tem ideia do que significa lembrar vocês do que realmente importa na hora certa?
não é um pensamento assim, minimamente, né? Poxa, vai haver um momento que eu vou necessitar de algo e que eu vou poder lembrar se o Espírito me ajudar. Ou seja, ainda que pareça abstrato, a maior parte desse pensamento, ele é desafiador. Porque eu não sei o que vai ocorrer, não sei quando, mas existe, pelas palavras, está aqui implícito de que vai haver um momento que eu vou precisar. E há a promessa de que eu vou lembrar. Só que o que vem depois é muito curioso, porque o Espírito, ele não apenas... A gente sabe que ele não é aquela força que alguns possam imaginar. Mas ele é personal. Então, até nessa área do tratamento personal que o coach oferece, você vê essa relevância do Espírito Santo, do seu lado, do meu lado, para que ele possa te levar. E olha, o Espírito Santo não é eu vou enfatizar isso apenas por questões de ordem aqui das minhas ideias. Uma energia boa, nem um vento espiritual. É importante que a gente se acostume, mais do que nunca, de que ele é uma pessoalidade divina. Isso é muito importante a gente ter essa convicção. Sabe por quê? Ele ensina, ele consola, ele guia. Então, para guiar, precisa estar perto, precisa pegar na mão, precisa estar, pelo menos para apontar. Tem que estar, né? Tem que estar junto. Para consolar, é alguém que precisa sentar do lado, é alguém que precisa oferecer o ombro. Tem que se fazer perceber. Por isso a relevância dessa pessoalidade, né? A Bíblia menciona em Atos 13 que o Espírito Santo falou às pessoas enquanto escolhiam ali um e outro para as funções que estavam tratando ali. Falou. Então, as evidências são muito fortes dessa pessoalidade. Não um vento, não uma energia boa, não. Mas algo que é real, é concreto, que existe de fato de verdade, ainda que a gente não possa ver, né? Mas a gente sabe, a gente não sente apenas. Lembra que Paulo menciona em Romanos por pelo menos 5 vezes, sabemos. Você não vê Paulo falar sentimos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo ao propósito de Deus. Sabemos, ele fala. É sempre sabemos. Não é sentimos. Não existe isso para Deus, de Deus para a gente. Ele espera que nós tenhamos a convicção e a certeza. E você sabe que convicção e certeza só vem do quê? De conhecimento, de convívio, de relação. A única que não é casada aqui é a minha Sara. Todas as mulheres outras casadas que podem falar dos seus maridos falam por quê? Falam porque conhecem, falam porque convivem, falam porque fazem muitas coisas juntos, do dormir ao acordar, do acordar até dormir. Então, como você vai desconfiar do que uma pessoa fala a respeito do seu cônjuge? Como você vai duvidar do que ela está passando, transmitindo? Porque vem do conhecimento da convivência, que gera amor, né? O amor ele é o resultado da convivência e do relacionamento. Bem, mas isso já é tema de família. No entanto, Jesus espera que nós tenhamos esse tipo de relação exatamente para que a gente possa ter a convivência que ele espera, a convicção que ele espera que a gente tenha desenvolvida por essa forma de convívio. Quando você se sente confuso sobre o futuro, o Espírito Santo vai lá e sussurra. Ele fala, escuta. Olha que coisa interessante, né? Eu não anotei isso aqui, mas me vem à mente, por exemplo. Nada temos que temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como fomos guiados antes, no passado. Como é que eu lembro disso?
Porque de alguma maneira, enquanto eu lia e me relacionava com esse texto, o Espírito Santo colocou ele em mim. Então, quando eu preciso, olha, ele aparece. Agora, se eu não tivesse me relacionado com o texto, reflexionado sobre ele, orado enquanto me reflexionava sobre esse texto, como ele apareceria? Não apareceria por quê? Porque Deus não opera por magia ou por mágica. As coisas começam a ficar no âmbito da convicção quando existe a convivência com aquilo. Aí isso traz convicção para você. Vamos chegar ali, com certeza, não tenha dúvida. Por exemplo, Isaías 41:10. Quem não conhece esse texto? Ei, lembra daquela promessa que você leu em Isaías 41:10? Não temas, porque eu estou contigo. Quando é que você lembra disso? Talvez em momentos como esse que você mencionou, Mônica. Você tentou de todas as maneiras humanas. E aquela que você mais pensava que poderia ser, também não podia. E aí você se viu? Eu vou sentar e vou chorar. Por quê? Só que o meu choro é uma oração. Você não chora, quando você confia, você não chora sem orar. Você chora orando, ou você ora chorando. E obviamente, a promessa se cumpre, porque Deus fala o quê? Eu jamais vou deixar que alguém se veja sem atendimento quando vierem a mim, como o maior e o principal recurso para eles. Obviamente eu estou aqui parafraseando as palavras, né? Não são essas palavras, mas eu estou contigo, não temas, eu estou contigo. E aí, se você falar para as pessoas descrentes que a sua amiga teve forças para andar 2 quadras, com a idade que tem e os desafios de saúde que tem, muitos vão falar, essa mulher aí já está forçando demais a barra. Mas sabe por quê? Porque quando não se tem relacionamento, como é que eu vou confiar no que está falando? Você só confia da forma que você confia porque você convive com essas evidências para a sua vida. Então aí você veja o quão difícil hoje em dia, às vezes, é testemunhar. Mas isso não é papel nosso, no sentido de nos preocupar se devemos ou não fazê-lo. Nós devemos vivê-lo, a despeito de. Quando a tentação parece irresistível, o que o Espírito Santo faz para a gente? Ele lembra, 2 Timóteo 2:22, foge das paixões da sua mocidade. Essas são as coisas que só quem se relaciona com o texto vai lembrar, quando precisa. Às vezes você passa por situações difíceis e você não se lembra, não é que o Espírito Santo não esteja ali com você, é porque talvez você não esteja colocando coisas dentro de você, para que ele possa te fazer lembrar. E aí a promessa que lemos em João 14:26, né? Vamos ler de novo, porque é legal a gente entender como essas coisas vão se entrelaçando aqui. Eu vou ler na Almeida atualizada agora, 14:26. Quando, porém, vier o Consolador, eu vos enviarei da parte do Pai o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E quando você vai, obviamente, à tradução que lemos, na linguagem de hoje, o Espírito lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar o que eu disse quando estava com vocês. Esse texto é fantástico, ele é fabuloso. Uma outra coisa que a gente pode também considerar é que Deus só pode lembrar você, bom, eu estava falando disso, mas vou ser redundante, Deus só pode lembrar você daquilo que você já colocou dentro de você. Sabe aquele lance assim, ó, eu era criança, tá? Não me julguem, por favor. Eu tinha 8 para 9 anos de idade e a professora anunciava o teste na classe. Vamos ter teste. E aí o que acontecia?
Eu que só vivia jogando bola na rua, eu ia para a classe, tinha o teste e eu falava assim, Deus, estou dizendo para vocês aquilo que eu já falei para ele lá atrás, tá? Era exatamente essas minhas palavras, hoje não tenho mais vergonha, eu falo, mas eu me envergonhei muito depois que eu reavaliei a minha vida, mesmo quando criança. Mas eu dizia para ele assim, Deus, eu vou te dar toda a prata e eu vou te dar todo o ouro dessa terra, se você me ajudar a passar nessa prova. Me ajuda. Eu preciso que o Senhor faça isso para mim. O Senhor sabe que eu quero ser um desbravador, eu ainda não tenho idade, mas aqui, agora, nesse momento aqui, na minha carteira, me ajuda a fazer essas palavras, essas respostas serem aprovadas. Eu não tinha mãe nessa época, minha mãe estava longe de mim, meu pai era, às vezes, corpo presente. E eu tinha a minha avózinha que me ajudava bastante, né? Mas ela não conseguia me acompanhar nas aulas, né? Ela já tinha elevada idade, como é que ela ia sentar comigo para estudar? O máximo que ela podia fazer era... Tinha uma coisa que ela fazia, ela ia comigo para fazer eu tomar vacina, que eu fugia da vacina, eu tinha medo de agulha, então ela me pegava pela mão e me levava lá até eu tomar vacina na escola. Mas que isso assim já era exigir demais da minha amada avó. O que vocês acham que acontecia nas provas? Mágica? Eu vou dizer para vocês que eu acho que Deus era bom demais. Eu ainda assim alcançava boas notas. Não era A, não era B, C, na trave, às vezes D. Mas era por aí. O que isso ajuda a gente a entender é que, como eu não tinha nada em mim, como é que eu ia conseguir passar para o papel? Então a gente não pode esperar de Deus essas mágicas, tendo em vista aquilo que a gente sabia que a gente devia aprender e colocar dentro da gente. Ele sempre será bondoso, sempre será milagroso, miraculoso. Mas, se eu faltei com a minha parte, então eu também tenho que arcar com o ônus dessa falta. E não atribuir a Deus o lance dele ter feito ou não ter feito aquilo que eu queria que acontecesse. Isso é importante. Ou seja, Jesus disse que o Espírito Santo fará lembrar o que eu disse, né? Mas se você nunca leu o que disse, como é que vai ser? É como tentar lembrar uma música que você nunca ouviu. Um exemplo. Esse exemplo não é muito bom, mas eu vou mencionar. Ontem eu estava vindo para cá e na linha da entrada para a aeronave apareceu uma figura de Hollywood. Imagina quem era, Jovina, você que convive com esse povo aí. Você não vai conseguir imaginar. Ele é uma pessoa pouco, eu diria, comentada, porque já é um ator de elevada idade também, mas eu o reconheci imediatamente. Ele estava querendo colocar o seu cachorrinho num lugar especial, então foi lá, conversou com as pessoas e tal, totalmente despojado, camiseta, calça jeans, um boné, mas eu reconheci. Por que eu reconheci? Porque de alguma maneira eu me relacionei com ele, ainda que ele não me conheça. Através das telas da televisão eu me relacionei com essa pessoa, então ela ficou gravada na minha memória. Percebe o que eu estou falando? Se eu não me relacionar com a Bíblia, se eu não me relacionar com as coisas de Deus, elas não vão ficar gravadas na minha memória. O Espírito Santo não vai ter como me fazer lembrar. Né? Então veja, encher a mente com a palavra de Deus é como colocar munição espiritual no coração. Olha que coisa interessante isso. No momento certo, quando o estresse aperta, quando a dúvida vem, quando a tentação chama, o Espírito Santo vai acessar o arquivo espiritual da sua vida e vai trazer à memória
o versículo, a passagem, aquilo que serve para aquele momento. E há passagens que serviriam para mim, que não vão servir para você se a gente viver a mesma situação. Isso é interessantíssimo. Você está lá debaixo do mesmo teto com o seu esposo, com a sua família, vivendo os mesmos problemas, mas para você vem aquelas coisas que não vêm para eles, e para eles vêm outras situações que não vêm para você. Por quê? Porque Deus ele é íntimo e pessoal e particular. Quando você se relaciona, você vai ter as suas experiências que vão ser diferentes das minhas, que serão diferentes do seu esposo e dos seus filhos. Por isso é tão importante você incentivar os filhos a desenvolverem fé o mais cedo possível por si mesmos. Porque vai chegar um momento que eles vão dizer assim, eu já não tenho prazer de ir à igreja porque não é relevante para mim. E por que não é relevante para mim? Porque não tem nada dentro dele, nada dentro dela. Porque eles não colocaram por si mesmos. Eles dependiam daquilo que você viveu, daquilo que você vivia. Isso é importante você saber que é assim, ainda que você não gostasse que fosse, supostamente. Porque o pai e a mãe, eles sempre são os mais exagerados, né? Na vida dos filhos, especialmente quando eles são pequeninhos. Exagero, é superproteção, tudo é demais. Mas o quanto antes a gente consegue trazer eles para desenvolverem suas próprias maneiras com Cristo, melhor será para eles no futuro também. Então, aqui, dizendo para aqueles que têm uma idade jovial, se você quiser ouvir a voz de Deus, você precisa dar mais conteúdo para o Espírito usar. Entende? O Espírito Santo não vai usar o que você não tem. Ele vai usar para você, a seu favor, aquilo que você tem. Você precisa dar mais conteúdo para ele. Esses dias, um irmão me ligou e dizia assim, pastor, meu papá faleceu. E eu estava dirigindo para ir buscar comida terça-feira pela manhã, no Walmart, para levar para a igreja, no nosso food bank. E esse irmão começou a chorar no telefone. E eu ali dirigindo, no Bluetooth, e me veio o quê? Uma música. Vocês conhecem Casting Crowns? Oh My Soul? Lembram dessa canção? Oh My Soul. Lembram? Essa canção veio à minha memória quando eu estava conversando com ele. E eu disse a ele assim, irmão, eu vou orar de olho aberto aqui porque eu não posso fechar o olho. Mas quando terminar essa oração, eu queria que você fosse no seu Apple Music, no seu, fala Google Music? Não sei. Mas você põe aí, por favor, Casting Crowns, Oh My Soul. Escute essa canção. E deixa Deus falar com você. Por que essa canção veio à minha mente? Porque eu não dirijo sozinho. Eu posso não ter minha esposa comigo, meus filhos comigo, mas quando eu estou dirigindo, eu tenho canções, eu tenho a Bíblia, eu tenho o próprio YouTube, eu ponho lá no celular e deixo ele falando comigo lá. Eu escuto as mensagens de Loma Linda e eu acho que eu aprendo mais dos sermões de Loma Linda do que os irmãos que vão lá frequentar na igreja. Porque eu escuto com atenção, estou dirigindo e vou escutando e vou assimilando e aquilo vai me dando os insights, os flashes, as coisas e vai ficando em mim. O pastor pregou um dia, eu nunca vou me esquecer disso, foi ele que me levou a admirar esse grupo chamado Casting Crown. Ele falou assim, eu estava num momento difícil do meu ministério e o meu filho passava pelo meu escritório e ele sempre me via trabalhando, mas um dia
ele me viu com um semblante muito preocupado. E ele se aproximou e, como um bom filho, que talvez pensasse que não pudesse me dizer alguma coisa porque não sabia o que dizer, ele escreveu num papel o nome do grupo e o nome da canção. E a canção não era essa que eu mencionei, a canção era I Will Praise You in the Storm. E essa canção, através dessa canção, Deus me levou a reiniciar meu ministério. Se você for conversar com alguns membros, talvez eles nem lembrem disso, sabe por quê? Porque ele pregou isso num dia à tarde, do lado de fora da igreja, onde supostamente os membros da igreja não vinham, porque eles estavam começando um novo projeto e eu estava lá. Então, isso entrou em mim de uma tal maneira, porque eu pensei, opa, se esse pastor, experiente muito mais que eu, passou por isso, eu também posso passar. Se ele teve esse insight de deixar Deus falar com ele através dessa canção, eu quero ouvir essa canção, eu quero conhecer esse grupo. E eu comecei a me relacionar com esse grupo, ouvindo as canções deles, e elas me inspiram enormemente. Então você percebe? Eu dou para o Espírito Santo, eu sou um ser muito musical. Eu não sou formado em música, mas eu gosto muito de música. Então as músicas, elas falam muito comigo. As letras, as melodias, elas conversam muito comigo. E é no meu idioma nativo, ou mesmo no idioma outro qualquer que seja. E imediatamente, se as músicas elas se oferecem de uma maneira que o meu senso, ele se vê como algo não alimentado, eu já ponho à parte. É imediato. Não é só um senso crítico de falar mal. Nem passa mais por isso. Hoje é dizer assim, não serve. Me dá o que serve. Não quero nem comentar. Quero saber do que serve. Eu vou dando ferramentas para o Espírito Santo conversar comigo e falar comigo e ir me moldando nessa jornada de volta para casa. Eu teria bastante outras coisas para falar, mas eu não quero ser demasiado e cansar vocês. Vou falar o último ponto aqui, que seria o Espírito Santo fala mais a você. O Espírito Santo fala, mas você precisa de silêncio para ouvir. Deus fala, mas o problema é que a gente está sempre com os fones ligados. A minha esposa acaba de dizer aqui, se for esses fones com noise cancellation, não ouve nada. É verdade, né? Esse sistema de fechar o ouvido para o externo e ficar só o que sai dele ali. Tecnologia, e enfim. Não vamos discutir isso porque os jovens não vão gostar da nossa discussão. Deus fala, mas a gente precisa de silêncio para ouvir. Fone da ansiedade, mais do que os fones tecnológicos, existem os fones da ansiedade, o fone da comparação, o fone da pressa. Esses fones a gente também coloca na nossa vida e a gente fecha os ouvidos, a gente fecha os canais de comunicação de Deus para conosco. Então, o Espírito Santo não compete com o barulho do mundo, queridos. Ele fala em voz mansa e suave. Se lembram? Manso e suave, Jesus está chamando. Tem outro hino do Arauto do Rei que diz assim: calma, mansa, serena, tranquila é a voz do meu Salvador. Calma. Lembram? É linda essa canção. Essa é a minha canção pelas manhãs. Eu gosto demais. E sua voz não vai estar no forte vento, diz a canção, mas na tranquila brisa a sussurrar. Eu sei que ali a voz de Deus está. Amém. Isso é precioso. Você quer ser guiado por Deus? Desligue os ruídos. Reserve tempo
Abra espaço para ouvir o coach do céu. Como eu disse, eu teria aqui muitas outras coisas para compartilhar, mas eu vou terminar essa mensagem dizendo: hoje o Espírito Santo convida a mim e a você a renovar a conexão com Ele. Não é sobre decorar versículos, mas é sobre encher a mente da presença de Deus. Hoje é um sábado santo e abençoado, é um dia bastante apropriado para isso. Não é sobre ter respostas prontas quando situações difíceis ocorrem, mas é sobre ter um coração sensível à voz do Espírito. Porque o Espírito vai ensinar você todas as coisas que Ele deseja que você saiba, e Ele vai te fazer lembrar o que Ele te disse. Então, se você pudesse dizer algo, eu sugeriria que você dissesse: Senhor, eu quero que o Teu Espírito me ensine, me lembre e me guie todos os dias da minha vida, até o último dia. Vamos orar então? Vai ter uma canção depois? Ok. Nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o vosso nome, Senhor. E obrigado, Pai querido, porque não desistes de nós, porque não se distancia de nós, mas porque persiste em ser presente e em se revelar a nós. Te agradecemos pela obra maravilhosa do Teu Santo Espírito. Te agradecemos porque podemos desenvolver confiança. E te agradecemos pela promessa de que Ele vai nos ensinando para que possamos lembrar. Que este restante de dia, Deus, seja um dia de desenvolvimento desse tipo de convivência com o Senhor. Que o Senhor abençoe a sua igreja e os seus filhinhos em todas as partes do mundo, Pai. E que nos dê a direção, Deus, como esse pequeno grupo que hoje somos, depois de tantas partidas que tivemos dos nossos irmãos. Primeiro, onde quer que eles estejam, que eles possam também estarem crescendo ante os seus olhos. E a nós que ficamos, que o Senhor nos dê a capacidade de nos reinventar e desenvolver uma igreja que seja sustentável, que tenha o Teu Espírito constantemente direcionando e realizando a obra da salvação, levando cada um de nós a compreender que a missão que o Senhor tem, deseja realizar através de nós. Oramos agradecidos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.